Pessoal, vamos dar uma olhadinha no problema 11 do capítulo 28, tá? Ele diz o seguinte: uma fonte de íons está produzindo íons de lítio 6 que possuem carga mais E e massa 9,99 vezes 10 a menos 7 kg. Os íons são acelerados por uma diferença de potencial de 10 kV e passam horizontalmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme vertical de módulo B igual a 1,2 Tesla. Calcule a intensidade do menor campo elétrico que é aplicado na mesma região, permite que os íons de lítio 6 atravessem a região sem sofrer nenhum desvio. Bom, então vamos primeiro tentar entender o que é que está acontecendo, né? É o seguinte, você tem íons, né? Cargas positivas, né? Sei lá, negativos, não sei, eu acho que são positivos. Ele diz aqui, carga mais E, então carga positiva. Então essas cargas passam por uma região onde tem uma diferença de potencial, né? Quando eles saem dessa região que tem uma diferença de potencial, eles têm uma certa velocidade V. E aí eles andam um pouquinho e depois eles entram, né, com essa mesma velocidade V numa região que tem um campo magnético. Eu coloquei aqui para fora do plano, mas podia ser para dentro, né? Podia ser entrando também. O que importa é que ele é perpendicular ao plano onde os íons entram. Por que isso é importante? Porque o ângulo é 90 graus. Pode ser para um lado, pode ser para o outro. Não faz diferença, porque ele só quer que a gente calcule a intensidade, né, do menor campo elétrico. Que campo elétrico é esse? Bom, se os íons entram numa região de campo magnético é para cima, né, então ele sofreria uma força magnética aqui para baixo, né? E ele quer que descobrir qual é o valor do campo elétrico de tal forma que esse campo elétrico aplicado aqui nessa região ele geraria uma força elétrica que compensaria a força magnética e o íon poderia atravessar a região sem sofrer nenhuma deflexão, nem para cima, nem numa direção, nem na outra, nem para cima, nem para baixo, aqui na nossa figurinha. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é quanto que vale essa velocidade aqui. Para isso, nós vamos lembrar que o trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a diferença de potencial, né? O trabalho da força elétrica é Q vezes a diferença de potencial. Pelo teorema do trabalho de energia, o trabalho mede a variação da energia cinética. Então, se a gente supor que os íons aqui estavam com velocidade zero e aqui eles estavam com velocidade v, a variação da energia cinética foi o meio de mv ao quadrado. E a partir disso aqui nós conseguimos encontrar o valor da velocidade, que é 2 vezes Q vezes a diferença de potencial sobre a massa, tá? No final, eu substituo os valores. Bom, então essa é a velocidade. Então, essa situação, né, que encontramos a velocidade. E agora? Bom, e agora a gente precisa encontrar quem daria essa força elétrica e quem é essa força magnética, né? Então, é equilíbrio entre força elétrica e força magnética. Bom, quem que é a força elétrica? É Q vezes o campo elétrico. Quem que é a força magnética? É Q, né, posso até colocar Q vezes E, Q, V, vetor B, né? Para o campo elétrico ser o menor campo elétrico, ele tem que estar exatamente na direção oposta, né? Que é para não ser para o campo elétrico inteiro compensar a força magnética. Então eu posso fazer essa igualdade aqui em módulo, né? Então fica aqui vezes E igual a aqui, vezes o módulo de V, vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Ora, mas B e V são perpendiculares entre si, o ângulo é 90 graus e o seno vai dar 1.
né? Então eu posso aqui cancelar uma coisa com a outra, né? Nessa carga aqui, eu vou encontrar que o campo elétrico é V vezes B, né? Mas o V eu já sei quem é. Então eu vou e jogo aqui dentro. E vou encontrar que a minha resposta é campo elétrico igual a 2 vezes Q vezes U dividido pela massa, raiz disso aqui, vezes B, né? Então vamos lá. Colocar os números. 2 vezes quem que é a carga? A carga é Não, isso é a massa. A carga é mais E. A carga é mais E, a gente sabe que isso é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quem é U? Quem é a diferença de potencial? A diferença de potencial é 10 kV. Então é 10 a quarta volts dividido pela massa. A massa ele deu 9,99 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então eu tenho 2, eu tenho a carga, eu tenho o U, eu tenho a massa. Tudo isso está dentro da raiz e deve ser multiplicado pelo campo magnético, é 1,2. 1,2 Tesla. Bom, vou fazer essa continha e volto já. Quando você fizer a continha, isso aqui vai dar 6,8 vezes 10 a quinta, vezes a unidade de campo elétrico no sistema internacional, que é volt por metro, tá? 6,8 vezes 10 a quinta, se você considerar, você pode também escrever como 0,68 megavolts por metro, né? Onde mega é 10 elevado a 6. É isso aí, pessoal.